Olá, estamos no ar com mais um programa BioWoman aqui na RS Play, canal 524 da Claro. O programa BioWoman, vocês já conhecem, já sabem, é um programa que aborda tudo relacionado ao universo feminino. Mas nós também trazemos convidados homens. Logicamente que eles vêm falar sobre temas que nos interessam, que interessam para nós mulheres. E o meu convidado de hoje é o Nasser Imadi. Ele que é influenciador digital, criador de conteúdo para mulheres. Ele é um homem que fala para mulheres e por isso ele está aqui com a gente hoje. Muito bem-vindo, Nasser. Boa tarde, obrigado. Prazer te receber. Prazer é todo meu. Nos conhecemos há pouco tempo, mas a conexão já foi assim, ó, incrível. Foi porque instantâneo. me identifiquei com o teu conteúdo, gostei da forma como tu abordas esse conteúdo, que é relacionamento. Exatamente. Qual mulher aí nunca teve um problema de relacionamento, ou não está buscando um relacionamento perfeito, ou não está buscando sair de um relacionamento? E eu vou pedir primeiramente, Nasser, que tu te apresente aí pra gente. Bom, vamos lá. Você já falou meu nome, né? Meu nome é Nasser, eu tenho 65 anos, tenho uma empresa de gestão empresarial há mais de 39 anos, já vai para 40 anos. E minha formação acadêmica é administração de empresas, né, e contabilidade. E comecei a atuar com 10 anos de idade, quer dizer, eu tenho muito anos de... É minha zona de conforto, essa é a minha zona de conforto, a administração, né? Eu tô achando que essa conta não fecha. Primeiro porque tu não parece ter 65 anos. Não tá fechando essa conta. É, mas tenho sim. E esse é um dos pontos que chama atenção também, né? Mas E eu vinha até janeiro desse ano, eu vinha atuando na minha função, né? Fazendo gestão empresarial, administração. A última empresa que eu estava em janeiro era uma agência de publicidade grande de São Paulo. E eu, em janeiro, tomei uma decisão assim extremamente radical para um homem de 65 anos. Foi tomei a decisão de virar a mesa, né? De sair da minha zona de conforto e ingressar nesse mundo digital, né? Tá? Sou árabe, sou nascido na Síria, né? Já naturalizado agora brasileiro, me naturalizei esse ano, inclusive depois de 64 anos na minha vida eu tomei a decisão de naturalizar. Agora já sou um brasileiro também. É isso aí. Que coisa boa. E esse conteúdo que tu vem trazendo para as mulheres, surgiu como? Teve algum episódio que marcou, que te virou a chave para começar a falar sobre? Ou foi uma intuição divina? Como é que funcionou isso? Isso é bem engraçado, porque na verdade eu estou nesse meio aí há 10 meses. Vai fazer dia 25 de julho do ano passado, eu divorciado há 18 anos e 12 anos sozinho, 11, né, no ano passado, eu tomei uma decisão de fazer uma brincadeira. Foi uma coisa totalmente despretensiosa, foi meio que um desabafo, né? Eu fiz uma postagem de um vídeo no TikTok, eu tinha 22 seguidores, quer dizer, só tinha minha família e alguns amigos meus, né? E coloquei lá, Nasser, 64 anos, meu signo, peixes, né? À espera da sua alma gêmea. Eu falei, quem sabe alguém olha por mim, né? E coloquei isso à noite. Postei, eram umas 10 horas da noite e fui dormir. Amanheceu o dia, tinha 120 mil visualizações. Eu tomei um susto. Meu Deus. Aí, quando a tardezinha, já tinha 400 mil visualizações por um perfil que tinha 22 seguidores. Entendeu? Então ele na explodiu. época, uma postagem? Uma postagem, só com uma foto. Uma música do Gustavo Lima. Entendeu? Não tinha nada, só aquele dizer. Que coisa incrível. E aí eu comecei a receber, junto com essas visualizações, comecei a receber uma quantidade gigante de mensagens. Pretendentes. Pretendentes. Me chamou muita atenção, não só o fato desse volume de mulheres pretendentes, mas me chamou a atenção do volume de pessoas que buscam um relacionamento e não, né? Sim. Ou aquilo que a gente fala, né? Ou está saindo de algum, né? Ou saiu de algum relacionamento tóxico, abusivo. Eu percebi que as mensagens chegou de tudo que é jeito. Chegou o grupo que falava assim,
eu me candidato, eu estou aqui, né? E chegou outro grupo falando assim, não quero nem saber de homem, sabe? Né? Isso me chamou muita atenção e eu comecei a preparar vídeos. Aí eu comecei a fazer, eu levei aquilo numa brincadeira, ainda no início ainda estava levando uma brincadeira, né? Eu comecei a preparar vídeos já pensando, falei, como é que eu vou fazer? Eu percebi que a faixa eram mais 40, mais 50, né, mulheres, só mulheres. E eu falei, bom, eu vou levar, para destravar esse coraçãozinho delas, eu vou pôr a música, né? Eu criei essa ideia, né? Comecei a colocar música dos anos 70, 80, grandes sucessos daquela época, que deixava a gente feliz, mas eu sou desse tempo, né? Para ti foi natural? Natural, é o tempo dos bailinhos de garagem, né? Então que a gente curtia muito isso, né? E eu comecei a colocar textos motivacionais para elas. E a minha imagem no fundo. Aí o segundo vídeo já deu 1.600.000 visualizações. E esse segundo vídeo, se perceber, se alguém olhar o vídeo, vai perceber que não é nada. É eu andando numa calçada, com um texto e com uma música do Elton John, Skyline on Pitch, do Elton John, uma música bonita. E aí eu peguei o fio da meada, né? Só que eu comecei, ainda estava levando isso mais ou menos na brincadeira, né? Comecei, claro, você fica, seu ego, né? O primeiro passo é o ego, né? Sim. Você fala, pô, são milhares de mulheres, né? Mas aí eu recebi uma mensagem, eu estava até para parar com essa brincadeira, já pensando que era uma brincadeira, eu recebi uma mensagem de uma senhora que me comoveu e me mudou minha rota, né? Ela contou a história que a filha dela, ela morava no mesmo terreno, a casa dela da frente, da filha no fundo. A filha dela se divorciou, o marido dela casou com a amiga da filha, quer dizer, a menina entrou numa depressão profunda, né? Era uma mulher que pesava 73 quilos, quer dizer, era uma mulher, né? Ela estava pesando 47 quilos, fazia 10 dias que ela não se levantava, fazia as coisas na cidade tudo na cama. Então ela estava num estado deplorável, né? E a mãe entrou em depressão também, vendo a situação da filha, né? Ela me contando isso, passo a passo. E a mãe um dia pegou meu vídeo e começou a ajudar ela. Aquele vídeo começou a dar para ela um outro ar. Ela começou a sorrir, ela começou a querer se movimentar, né? E ela começou a fazer o quê? Ela ia lá e mostrava o vídeo para a filha. Levava lá, mostrava o vídeo para a filha. Um dia ela entra na casa, que ela foi lá para fazer a refeição para a filha, que ela dava na boca da menina, da moça. A menina não, a moça, né? 30 e poucos anos, 37 anos, se eu não me engano, uma mulher já. E ela entra, a moça estava em pé. Aí ela ajoelha no chão e começa a rezar e chorar. E ela escreve um texto para mim assim. Ela falou a idade dela, era 56 anos, né? Fala, meu nome é fulana, eu tenho 56 anos e não sei quando, né, qual é o tempo que Deus me permitiu e está me permitindo. Mas enquanto eu estiver aqui na Terra, eu vou orar por você, porque você salvou a vida da minha filha. Que coisa linda. Isso aí foi um choque para mim, e foi um choque de realidade. E tu percebeu que não era uma brincadeira. Que não era uma brincadeira. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a prestar mais atenção nas informações que chegavam para mim. Eu comecei a ver o quanto eu estava modificando, estava mudando a vida de pessoas que eu não conheço, não sei como, né? Com um simples ato de um sorriso, porque se você pegar nos meus vídeos, todos os meus vídeos eu estou sorrindo. Que até eu fui criticado isso por amigos, né? Falam assim... Tá sempre feliz? Fala, o que é isso? Você fica rindo que nem um bobo, né? Mas, ó, é o mínimo que a gente pode dar a elas, né? É o mínimo, o mínimo. E, ó, não custa nada pra mim dar um sorriso, não custa nada. E elas adoram meu sorriso. Elas falam que o teu sorriso maroto, sorriso não sei do quê. E aí, a montagem era sempre essa. Eu comecei a atuar pensando nelas. Aí já esqueci da minha primeira questão, É isso que eu ia te perguntar. E ele não saiu do casamento? Nada. Nada, e aí eu sou questionado, hoje eu sou muito questionado, mas só para a gente dar uma sequência ali, eu fiz um projetinho, um plano na minha mente em 3 etapas, né? Eu uso muito metáfora, né, para ficar até fácil de entendimento. Aí eu falei assim, primeiro vou tirar vocês do quarto escuro. Era tirar elas dessa introversão, fazer elas querer viver de novo, fazer elas ter vontade novamente, né, se apaixonar, de querer... Eu falo muito sobre amor, falo muito sobre, né... E eu comecei a usar os vídeos para isso, mas eu já estava fazendo os vídeos mais que já bem pensado mesmo, né? Já pensava
na frase, né, no texto, pensava na música, ficava tentando conciliar a música. Inicialmente fazia tudo sozinho, agora eu sei que tem uma equipe agora ali eu tenho uma equipe, para te ajudar, não, mas sempre foi inicialmente sozinho, era sozinho. tudo sozinho. E aquele volume gigantesco de resposta. A segunda etapa era começar a tratar elas. Falei, como é que eu vou tratá-las, né? Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas eu sou um homem de 65 anos. Então eu tenho uma vida, minha vida começou muito cedo, comecei com 10 anos do meu primeiro emprego. E minha primeira relação foi com 11 anos, então eu já tive até minha parte de relacionamentos também, eu tenho uma extensa bagagem de relacionamento, né? E aí eu falei, então, o que eu posso fazer? Dar voz a elas, é o único jeito. Aí eu comecei a abrir live no TikTok. Então elas subiam na janelinha, e eu brincava um pouco com elas para deixar elas se soltarem um pouco, e depois eu ia puxando delas. E aí eu comecei a receber, Melissa, histórias, cara, que te desmonta. A gente teve, pra você ter ideia, eu atendi já mais de 300 e poucas mulheres, porque eu já tenho mais de 300 e poucas histórias memorizadas, boa parte delas bem memorizadas, né? As que me chamaram muita atenção, inclusive uma delas é uma avó, ela já é uma avó, já tá com câncer, né? Já estava num estágio bem ruim. Ela subiu e contou toda a história dela. A história dela é terrível. Aquele dia eu não dormi, eu chorei a noite inteira, que nem uma criança. Ela, com 11 anos de idade, ela casou, foi obrigada a casar, porque a mãe empurrou. Eu sei que a mãe tinha ideia de proteção, porque a mãe tem um monte de primo na casa, sabe, irmãos e tal, e a mãe tinha medo que eles estupravam ela. Você vê que já é uma característica, isso pro fundo do Nordeste, fundo do Norte, né? Tem muito disso, mas a gente tem isso em todo lugar, viu? E aí a mãe colocou ela para casar com esse rapaz de 29 anos. Não é rapaz, é um homem, 29, a menina com 11 anos de idade. Nossa. Ela engravidou, e depois que engravidou, ele se enjoou, acho que dela, 2 anos depois. Eles moravam num sítio e ele trouxe umas garotas de programa, essas coisas lá para casa dele, para se divertir, bebendo e tal. Pegou ela pelo cabelo, arrastou ela, jogou ela no meio do mato de madrugada. Mas não satisfeito com isso, ele queria brincar, ele queria se divertir. Ele pegou um revólver que ele tinha na casa e ficava atirando no meio do mato na direção que ela estava, para que ela não tivesse nem a paz de dormir no meio do mato. Sim. Quer dizer, eu não sou médico, mas eu posso garantir para vocês que esse câncer é de fundo emocional. Entendeu? O que esse cidadão fez com essa mulher. Então, como é que eu ajudei com a questão da segunda etapa, que era as lives, né? Dando voz a elas, deixando que elas falassem sobre o assunto, deixando que elas colocassem para fora. Eu tenho o caso de uma mulher que mora em Portugal. Aliás, gente, pessoal de Portugal, eu tenho uma gama gigante de seguidores de Portugal, sabia? Na última vez que eles fizeram um grupo entre eles, tinha 62 pessoas que me seguiam de Portugal. Mas eu tenho seguidores na Alemanha, na Inglaterra, entendeu? São brasileiros, que estão em outros países, tá? Né? E essa mulher, não vou falar o nome dela, mas ela teve também um caso muito complicado de criança, de um parente dela que estuprou ela, deixou ela numa poça de sangue, né? E a família foi tudo contra ela ainda, porque ele era o cara todo poderoso da cidade, era o que todo mundo dependia financeiramente dele. E essa mulher, na minha live, ela chorou, contou a história dela várias vezes, ela foi ganhando força, e ela sabe, se ela vai ver, porque ela me acompanha muito, né? E ela sabe o que a gente fez, o que eu consegui fazer sem perceber por ela. Ela tomou coragem e enfrentou o cara. Porque eu falei para ela assim, o único jeito de você resolver esse trauma que você tem, porque ela já é uma senhora, mãe de 2 filhas, e se divorciou e não consegue viver, porque o cara não deixou, ele deixou marcas, entendeu? Não só ele, como a família toda, né? A família dela toda. Uma cidade pequena, ela um dia entrou na live de novo, falou, Nácia, eu vou encarar. É porque eu falei para ela, o único jeito de você resolver é você enfrentar o problema, olhando nos olhos dele. Vai lá e fala o que você tiver vontade. Fala o que você tiver vontade, desabafa, porque eu tinha tirado tudo dela já. Tinha tirado tudo. Quer dizer, eu fiz com que ela falasse várias vezes, que é o jeito da gente se curar de uma dor emocional, né? Mas ela precisava mais do que isso. Ela precisava
expor o cara. O cara é poderoso na cidade e ela ficou... E ela fez. Fez, um dia entrou sorrindo, estava até tomando vinho, se divertindo, né? E falou que ela teve o prazer de ir lá e cuspir na cara dele e falar na frente de todo mundo quem ele era. O que ele tinha feito com ela, com uma menina de 10 anos. Ele deixou ela numa poça de sangue, ela não morreu porque socorreram ela. Bom, eu vou fazer duas observações aqui claro. na nossa conversa. Primeiro, que eu vejo nos teus olhos a tua emoção. Mas tu realmente isso... é muito envolvido com esse tema, com essa questão, né? E segundo, que os homens devem te adorar, né? eu já não tinha muito amigo. Eu sempre tive mais amigas mulheres do que homens. Minha vida inteira foi assim, desde criança, né? É que a gente não tem tempo para tanta coisa, mas se eu contar minha trajetória com criança, vocês vão entender. Então eu sempre fui muito mais relacionado a mulheres, inclusive dividi apartamento com mulheres, né? Eu sempre convivi naturalmente com as mulheres e sempre tive dificuldade com os homens. Imagina agora, e a gente questiona, então eles que me questionam. Enquanto eu estava trabalhando ainda, a gente ia para um happy hour, então eles falavam, né? Não, mas você pega pesado com a gente, né? Eu falo assim, como pego pesado, né? Como é que você se posiciona com uma mulher? Qual que é o seu posicionamento quando você... Ele falou, eu me separei, eu pago a pensão. Eu falei, não é certo, não é isso. Você paga a pensão, ela fica com seus filhos, né? Ela se dedica aos seus filhos, enquanto você está aí, ó, namorando, passeando, está aqui, bebendo cerveja comigo. Onde está sua esposa agora nesse momento, sua ex-mulher? Cuidando dos seus filhos. Por que você não paga uma babá para ela? Para que ela tenha uma vida social também. Entendeu? Se você quer se posicionar como homem, então se você não quer crítica minha, se posiciona como homem, respeita o que você, né? Diz que tem. Bom, eu já te aplaudi ontem, vou ter que te aplaudir agora de novo, né? Tu é sensacional. Obrigado. Tá falando o que a gente quer ouvir. Mas a verdade é que eu falei, como eu sempre me relacionei com mulheres, eu sempre tive mais amizade com mulheres, então eu consigo entender elas muito mais do que eles, né? E consigo sentir as dores delas. Sim. Empatia, eu me sinto, né? como tal. Eu falo assim com elas, eu falo na live assim, nós, toda vez. Eu esqueço que eu sou homem às vezes. Porque eu estou falando com elas, me posicionando como tal. Nossa. Entendeu? Elas já sabem, então para elas é natural. Eu nunca falei assim, vocês mulheres. Entendeu? Eu sempre falo com elas, ó, nós erramos aqui, nós pecamos nisso, nós fizemos aquilo. Porque para mim, só que eu sou uma mulher no corpo de um homem, né? E tenho todo o conhecimento de homem, entendo como. Por isso que eu falo, eu entendo o que eles passam, que passa na cabeça deles. Sim. Quando eu oriento elas, porque eu sei como eles pensam. É bem importante. E aí, toda essa história que começou numa brincadeira, hoje tem uma ONG. Tem um projeto aí. E tudo sempre existe uma motivação, né? Em janeiro, eu não sei, a gente ainda tem mais uns minutinhos, né? Temos. Em janeiro, subiu uma mulher, nunca subiu, eu sempre orientei não subir gente que está em relacionamento, né? Eu falo subir, entrar na janelinha. Pode ficar na live, não tem problema nenhum. Falei, ó, gente, se vocês estão em relacionamento, não subam para eu não provocar nenhum tipo de problema dentro do seu relacionamento. Porque você está falando comigo, às vezes pode gerar algum... Então, mas essa mulher subiu. E eu não sabia que ela era casada. E ela subiu, ela estava tremendo. Ela estava num desespero, sabe? Uma pessoa apavorada. Eu, calma, respira, vamos conversar. E ela falando assim, mas eu preciso, não sei o que. E ela estava muito desesperada, né? Aí ela começou a falar do marido dela, que ele agredia ela, dava murro de mão fechada nela. Entendeu? Saía com outras mulheres e culpava ela em tudo. E falava que ela era um lixo, que ela não tinha isso, que não tinha capacidade para nada. Bom, é uma tática deles, né? São psicopatas, um narcisista, um psicopata. Ele tem toda uma tática, até eu escrevi uma cronologia disso, pontuei 10 tópicos importantes. Eu tenho treinado elas em live, para que elas identifiquem o narcisista. Identifiquem. Então eu fiz isso e eu tenho feito isso constantemente, as mesmas 10 pontos, para que elas memorizem isso, né? Façam de uma forma natural. Não preciso preocupar, será que é isso? Que isso fique no inconsciente delas, né? Então, e essa mulher, ela estava apavorada, quer dizer, aí eu tenho que ficar irritado mesmo e às vezes eu perco um pouco, falo um pouco de palavrão, né? Mas por quê? Porque chega um ponto que você fala assim, não é possível que isso é aceitável, não é aceitável. Sim. Ela está apavorada, não é porque os bandidos estão invadindo a casa dela por dentro, porque estupradores estão apavorada que o marido dela vai chegar a qualquer momento. Como é que pode?
A pessoa que jurou a ela que ia proteger ela, que deveria estar protegendo ela, né? O cara é um monstro, e ela tá, você vê pelo estado que ela estava. E eu estava falando com ela, e eu falando para ela assim, então saia daí dentro. Eu já estava até fazendo coisa que eu não costumo fazer. Eu estava direcionando ela para abandonar o cara. Porque eu estava acostumado até então sempre tratar quem já estava fora de uma relação, não quem estava dentro, né? E eu falei para ela, abre essa porta. E ela falou, não tem para onde ir. Os vizinhos não gostam de mim. Porque a tática deles é essa, né? Sim, dentro dos tópicos eu falo isso, né? Família, ele jogou ela contra a família contra ela. Ele já faz isso. E ele é né? É Deus, ele autoestima é Deus. Se foi. Não tem, e ela não tem capacidade de nada, porque tudo que ela tentou fazer na vida, ele impediu. Para que ela não progredisse em nada, para que ela ficasse refém dele 100%. Submissa. Então ela falou assim, eu não tenho para onde ir, eu não tenho o que fazer. E ela estava falando e ele chegou. Quando ele chegou, essa mulher desligou imediatamente a câmera num pavor assim, e eu caí na hora. Na hora eu tive que parar a live, porque eu fiquei sem ação. Você não sabe o que está acontecendo dentro da casa. Sim. Aí minha sobrinha estava junto comigo, era uma das moderadoras da live. Eu falei, tenta achar o perfil dela rápido, porque eu preciso ver o que está acontecendo, né? Suspendi a live, parei a live. Não conseguimos achar, não sabemos de nada. Até hoje eu não sei o que aconteceu com essa moça. Só que isso ficou dentro da minha mente e a ONG nasceu por isso. A ONG nasceu para resgatar mulheres que estão dentro de relacionamento tóxico e abusivo. Dessa vez eu vou falar para ela assim, saia, pode sair, abra a porta que a gente está aqui do lado de fora. Tem como acolher. Então, nós vamos acolher, vamos cuidar de você, vamos te preparar e vamos te pôr de volta na sua vida. Por isso que o nome da ONG é Casa Flor de Lótus, né? E Fica em São Paulo? Fica em São Paulo, no bairro do Jaçanã. A gente ainda está na fase de documentação e tudo. A gente já tem um local, já tem uma sede de 850 metros quadrados. A ideia nossa é atender de 300 a 500 mulheres por mês. Aí você fala assim, realmente aqui para o Rio Grande do Sul talvez isso seja um número exagerado, mas para São Paulo... Não sei não, acho que não é. Talvez, né? Então, mas para São Paulo, 500 mulheres por mês em relações tóxicas e abusivas, é um número, entendeu? Dava para, se tivesse capacidade para atender 50 mil, acho que dava para atender. Que loucura. Que infelizmente, relacionamento, principalmente no Brasil, e principalmente envolve casamentos muito jovens, quando você casa muito jovem. Sim. Eu já percebi que é a característica desses relacionamentos que se tornam abusivos e tóxicos, são casamentos sem estrutura nenhuma, sem a parte que a gente deveria fazer, que é o namoro, que é você conhecer a pessoa, né? Tentar identificar tudo que você pode dentro daquela fase de namoro. Eles suprimiram isso aí, quer dizer, eles pularam essa parte. Hoje não tem mais. Eles vão se juntando, e aí vira essa bagunça que está. Se relacionar hoje é muito complexo, é muito complexo. A gente tem problema dos dois lados, né? Mas eu tenho falado muito com elas a respeito disso, eu falo muito sobre energia, né? Falo que a gente precisa mudar a nossa energia quando a pessoa sai de uma relação, ela já sai de uma relação totalmente destruída. E eu, graças a Deus, hoje eu dou a elas essa possibilidade delas voltarem a viver novamente, a ter esperança, né? E a planejar um novo relacionamento, né? Até então, a gente não tinha essa possibilidade. Então, eu não sei se a gente vai conseguir fazer muita coisa, mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu já disse em live, eu me sinto um vagalume num mundo escuro, só que eu falo para elas assim, eu sou um vagalume, se você for um vagalume também, ela for um vagalume, se a gente se juntar, nós vamos virar um clarão. Maravilha. E nós vamos chamar a atenção de outros vagalumes. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu já vi, nós vamos deixar aqui as tuas redes sociais, né? Para que as mulheres comecem a te seguir, as mulheres aqui do Rio Grande do Sul. Né? Eu tenho muito seguidor aqui. Que coisa boa. Não é à toa que tu tá aqui com a gente, né? Eu tenho muito seguidor aqui no Sul, Florianópolis. Trazendo essa luz para essas mulheres que precisam, né? Porque como tu falaste, às vezes um sorriso, uma palavra faz toda a diferença, né? É muito pouco.
Eu vou pedir que tu deixe uma frase aí, algo motivacional aí que tu goste de deixar para essas mulheres. Pode olhar para essa câmera aqui e falar com as mulheres aqui do Rio Grande do Sul e de toda a plataforma aqui que assiste a RS Play. Ok, vamos lá. Eu sempre falo assim, né? Não viva para ninguém, porque quando a gente vive para alguém, a gente se anula. Viva com alguém, é bem diferente. Entendeu? A maior defesa que você pode ter para relacionamentos tóxicos e abusivos se chama amor próprio. É isso. Se você tiver amor próprio, você pode até cair numa relação tóxica e abusiva, mas você vai ter, na mesma porta que você entra, o amor próprio te dá a condição de você sair pela mesma porta. Ele te dá essa força. Agora, se você não se ama, né, se você tem dificuldade para se amar, você vai ter dificuldade, você vai ser refém de qualquer psicopata aí, né? Amor tá? próprio, primeiramente, amor próprio né? é o que determina tudo, Bom, tá? eu mais uma vez vou te aplaudir. Obrigado. Vou te agradecer imensamente por ter agradeço. vindo. Quando vieres a Porto Alegre novamente, estás convidado, porque já vi que tem muito conteúdo por aí. Tem muita história. Né? Aí. E eu vou agradecer também aos meus apoiadores, a Maison Berrino, que cuida do meu cabelo, faz a minha maquiagem, a doutora Carol Horst, que está cuidando também da minha harmonização facial, a Dr. Shape, que me fornece os suplementos, e a minha academia, a Academia Alfit. Obrigada a todos por estarem conosco e um grande beijo. Até o próximo programa Biowoman.